ao terceiro encontro do curso Faz Parte. Muito legal ter você até aqui junto com a gente. E hoje o nosso tema é Como Fazemos. Bom, deixa eu comentar com você que uma das características da nossa comunidade é flexibilidade. A gente percebe já isso, por exemplo, no nosso espaço físico. A gente tem aqui cadeiras que são fáceis de movimentar, por quê? Porque durante uma semana, esse nosso espaço aqui, ele muda muito. Quando a gente tem programação com as crianças, adolescentes ou jovens, o espaço tem uma configuração. Quando a gente tem o culto, o encontro trilha, bom, esse espaço já tem uma outra configuração. Quando a gente tem reuniões, outra. Às vezes a gente inventa de fazer um almoço, aí já é uma outra configuração. Perceba, nosso próprio espaço, ele vai mudando constantemente. Não só isso, nosso próprio jeito de ser ele é muito flexível. A nossa comunidade ela vai se adaptando às novas realidades, ela vai mudando conforme a necessidade. Eu posso dizer para vocês com tranquilidade, flexibilidade é uma característica nossa. Porém, existem algumas coisas que nós realmente não podemos abrir mão, que nós não podemos ser flexíveis. E é sobre isso que nós vamos falar neste encontro. Bom, se até agora nós falamos da nossa missão, depois nós falamos da nossa visão de comunidade, hoje nós vamos falar dos nossos valores, daquilo que nós não podemos abrir mão. Se a gente fosse comparar a nossa comunidade com uma árvore, perceba o seguinte, uma árvore ela tem toda essa parte visível, a parte que aparece, né? O tronco, os galhos, as folhas. Bom, essa parte visível que inclusive dá forma para a planta, dá forma para a árvore. Mas também é essa parte visível que inclusive pode ser mudada, né? É muito comum que, por exemplo, a gente tire alguns galhos, que a gente faça uma poda na árvore, especialmente se é uma árvore frutífera. A gente precisa podar para canalizar melhor a energia da planta de um lado ou no outro e assim aumentar até mesmo a produtividade dela. Nessa comparação, a nossa comunidade ela também tem uma parte visível, que são as nossas atividades, programações, eventos, cursos. É tudo isso que realmente aparece, que as pessoas conseguem enxergar. É também isso que dá forma para a nossa comunidade, que mostra como ela realmente acaba sendo no dia a dia. Mas também essa parte, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. E de fato, muitas vezes a gente já cortou alguma programação, cortou alguma atividade, implementou uma nova. Conforme os tempos vão passando, as necessidades vão mudando e essas atividades elas também vão se adaptando e mudando. Mas uma planta, uma árvore como essa, também tem uma parte que não aparece, que fica embaixo da terra. Essa parte ela é muito importante porque ela traz os nutrientes para a planta. Ela alimenta essa árvore. Mas a raiz, aquilo que fica embaixo, que traz os nutrientes, não pode ser mudado. Quando a gente, inclusive, diz que a gente quer exterminar uma planta, a gente fala que a gente tem que cortar ela pela raiz. Porque se a gente corta a raiz, aí a planta morre. Bom, a nossa comunidade, ela também tem uma parte que não aparece, que traz os nutrientes e que não pode ser mudada, que são os nossos valores bíblicos e o nosso legado histórico e teológico. Bom, isso não é algo visível, a gente não está com isso identificado aqui em vários pôsteres, as pessoas não conseguem ver isso, mas isso com certeza está subentendido em cada detalhe dessa comunidade. Bom, isso também traz os nossos nutrientes, isso também alimenta o nosso pensamento, a nossa condução do nosso trabalho. Bom, e isso também não pode ser mudado, os valores são como a raiz. Essa a gente não pode mexer. Bom, primeiro valor que a gente comenta são os nossos valores bíblicos, são as nossas raízes mais profundas. A gente pode dizer que o nosso primeiro compromisso com vocês é sermos uma comunidade bíblica, e nós realmente levamos isso muito a sério. Se alguém viesse nos dizer, Jorge, acredito que a comunidade está se desviando da Bíblia nesse ponto, nós levaríamos realmente muito a sério, porque essa é a nossa máxima prioridade, ser uma comunidade bíblica.
Mas nós também viemos de uma raiz teológica, nós também temos uma história, nós também temos um legado histórico teológico. E entenda, de maneira nenhuma esse legado histórico teológico, ele briga com os nossos valores bíblicos. A gente não tem que optar entre valores bíblicos ou valores históricos, teológicos da nossa tradição. Não, de maneira alguma. A nossa teologia, a nossa tradição histórica, o ramo teológico que nós viemos, que é a teologia luterana, é bíblica, é extremamente bíblica. Eu prefiro que vocês pensem na nossa tradição, no nosso legado histórico teológico, como uma espécie de holofote. Você provavelmente já em algum momento viu uma apresentação, não é mesmo? Você tem na sua frente um palco, às vezes muito grande, cheio de detalhes, cheio de cenários. O que o holofote faz? O holofote joga luz para um lado desse palco. Ele destaca um lado da apresentação. Ele mostra para quem está vendo o que precisa ser observado naquele momento. Ele enfatiza algo. Bom, o nosso legado histórico, teológico, da mesma forma, diante de todo o panorama riquíssimo da Bíblia, com uma série de princípios, ele lança a luz sobre alguns, ele enfatiza alguns e nos mostra quais são os princípios que a gente realmente não pode deixar de perceber para construir uma vida comunitária saudável. Bom, nesse encontro, nós vamos falar quais são os valores que realmente nós não podemos então abrir mão, que são valores da nossa raiz. Primeiro valor, Jesus Cristo é o centro da salvação. Deixa eu explicar isso bem para você. Bom, nós entendemos que nós estamos separados de Deus pelo pecado. O pecado foi uma decisão que os nossos antepassados tomaram, nossos primeiros pais tomaram, de romper o relacionamento com Deus. Isso está retratado na Bíblia. Quando os nossos primeiros pais disseram para o Deus Criador, ao comer de uma fruta, que eles queriam aceitar a vida que esse Deus estava dando, porém não queriam vivê-la da maneira como esse Deus queria. Foi um rompimento de relação. Foi o ser humano dizendo para Deus: muito obrigado pela vida que tu nos deste, Deus, mas por favor, dá 2 passinhos para trás, porque a gente quer viver ela do nosso jeito. Jesus vai retratar o pecado no Novo Testamento através de uma parábola que ficou muito conhecida, que se chama a parábola do filho pródigo. E ele fala disso, que é como um filho que recebeu agora a vida do seu pai, mas que em algum momento ele disse para o seu pai: pai, eu não quero mais viver com o Senhor, eu não quero mais viver com o seu jeito, me dá tudo o que eu tenho de direito e eu vou viver a minha própria vida como eu bem quero. Entenda, pecado não é simplesmente o que nós fazemos de errado, embora aqui também, mas pecado em primeiro lugar é a decisão de virar as costas para Deus, de nos desconectarmos com Ele, de nós rompermos esse relacionamento com o nosso Deus que nos criou. Bom, a partir da decisão dos nossos primeiros pais de rompimento, a Bíblia fala que todos nós, sem exceção, nascemos pecadores. Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. Então, essa desconexão, ela já nasce conosco. Nós já nascemos separados desse Deus por causa do pecado. Mas isso tem uma consequência. A consequência de romper com o Deus da vida é a morte. Em Romanos 6:23, nós lemos exatamente isso. A consequência do pecado é a morte. E entenda que quando a Bíblia vai falar de morte, ela fala de morte em pelo menos 3 níveis. Primeiro, a morte física, o nosso morrer mesmo, ele entra no mundo a partir do pecado. Segundo, a morte espiritual significa viver uma vida vazia, viver uma vida que não vale a pena, viver uma vida angustiada. Bom, e o terceiro sentido é a morte eterna, quando a Bíblia vai falar de inferno. O pecado, ele nos condena à morte, nesses 3 níveis, para a gente ver como é sério. Tem mais uma notícia muito difícil. Não tem nada que nós possamos fazer para consertar essa situação.
Bom, a Bíblia vai falar em vários locais, eu vou citar aqui para vocês um exemplo, Efésios 2, 8 a 9, vai dizer exatamente isso, que nós não podemos ser salvos pelas nossas boas obras. Ou seja, nós estamos dizendo que todos nós fomos marcados e separados de Deus pelo pecado, que isso nos condena à morte física, espiritual e eterna, e não tem nada que a gente possa fazer por isso. Ah, Jorge, eu acho que vocês estão exagerando. Também não é bem assim, porque eu sou uma pessoa boa. E eu perguntaria para você, você é uma pessoa boa? Como é que você sabe? Bom, porque tem gente que é bem pior que eu, né? Tem gente que já roubou, matou. Eu não, eu sou uma pessoa decente, eu faço coisas boas, né? Eu não sou tão ruim assim. Muito bem. Então você está dizendo que você é uma pessoa boa, porque você está se comparando com pessoas que você acredita que fez coisa pior do que você. Mas se você se comparar, por exemplo, com uma pessoa que fez coisas melhores do que você, vamos dizer, por exemplo, São Francisco de Assis, que se desfez de tudo que tinha para se dedicar exclusivamente aos pobres. Se ele for o padrão de uma pessoa boa, você ainda pode dizer que você é bom? E a gente fica naquela sensação de que nós realmente estamos devendo algo, não é mesmo? Bom, a Bíblia vai dizer que o padrão de ser humano bom, o padrão de ser humano que não foi marcado pelo pecado é Jesus Cristo. Ele é a pessoa que nós deveríamos ser, ele é alguém realmente bom. Então, para a gente dizer que nós somos bons, a gente precisaria se comparar com Jesus e dizer que a gente está pelo menos no mesmo nível. E aí, você conseguiria passar nessa? Não conseguiria, né? A gente nunca conseguiria amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, cuidar das pessoas como ele cuidou, jamais. Então a gente tem que admitir que nós não somos bons no padrão que Deus espera, não tem jeito. A Bíblia vai dizer que nós somos separados de Deus pelo pecado, condenados à morte, e não tem nada que a gente possa fazer a respeito para resolver essa situação. Bom, mas não são só notícias ruins, né? Agora vem 3 notícias boas. A primeira é que Deus permanece nos amando. Tanto que Ele não fica parado. Como nós não podemos mais vir até Ele, Ele é que vem até nós. Ele se faz ser humano, se torna totalmente pessoa, também sem deixar de ser totalmente Deus. E Ele vem ao nosso mundo. Olha só que coisa incrível. E Ele nos ensina um caminho de vida, mas muito mais do que isso, Jesus Cristo não foi apenas um mestre. Ele, que era o próprio Deus feito ser humano, morreu numa cruz no nosso lugar. E nós acreditamos que quando ele morreu na cruz, ele estava assumindo o nosso lugar de pecadores. Lembra qual era a consequência do pecado? A morte. Por isso que quando ele morre no nosso lugar, ele não estava pagando a conta dele, porque ele não merecia isso. Ele estava pagando a nossa conta, assumindo o nosso lugar. Mas não apenas isso. Ele também estava nos dando de presente o lugar dele. Ele estava também nos concedendo o lugar dele de filho. Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele estava nos reconectando com esse Deus, nos salvando. Por isso, muito mais do que um exemplo, muito mais do que um mestre, ele é o nosso único Salvador. Tudo o que nós precisamos para ser salvo é Jesus. A gente não precisa de Jesus e de mais um ritual. A gente não precisa de Jesus e de mais uma coisinha. Não, tudo o que nós necessitamos para ser salvos é Jesus. Ponto final. Esse é um valor que nós de maneira alguma abrimos mão. Jesus Cristo é o centro da salvação. Bom, e como é que nós ficamos sabendo de tudo isso? Através da Bíblia. E aqui nós temos um outro valor que de fato a gente não pode abrir mão. A Bíblia é a palavra de Deus. Muito mais do que um livrinho de história, muito mais do que um documento histórico ou arqueológico. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela reúne o relato de centenas
centenas, talvez até mais pessoas que viveram com Deus. Pessoas, observe, que em muitas ocasiões viveram em épocas diferentes, às vezes até em locais diferentes, pessoas que nunca se conheceram e às vezes nunca nem mesmo tomaram conhecimento uma da outra, mas que conseguiram construir uma história absolutamente coesa, porque atrás delas havia um Deus inspirando. Então a gente tem esse valor, que é um valor fundamental. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso, ela precisa estar acessível e presente na vida dos cristãos. Deixa eu contar para você uma história. Conta-se que uma vez, um pastor, ele foi visitar a casa de um membro. E no final da visita, ele pediu para as pessoas daquela casa: tem uma Bíblia, de repente, que eu poderia usar para ler uma passagem com vocês? Bom, e aí a senhora disse: tem sim, tem ali na estante, né? Pegaram então aquela Bíblia, e quando eles abriram a Bíblia, caiu 3 notas de R$100. Uau! O pastor olhou aquilo com uma cara de surpreso, e aí a senhora disse para o pastor meio sem jeito: pastor, não repara não, a gente guarda o dinheiro dentro da Bíblia porque ali ninguém mexe. Pessoal, não é isso que nós desejamos. Se a Bíblia é algo tão precioso, nós precisamos fazer com que ela esteja realmente presente e acessível na vida dos cristãos. Não só isso, ela também precisa ser ensinada de uma forma contextualizada e atual. Perceba, o conteúdo da Bíblia, os princípios bíblicos, eles não vão mudar. São princípios atemporais que valem em qualquer época e cultura. Mas a forma como nós ensinamos eles, isso sim precisa mudar. A maneira como a gente ensinava a Bíblia há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, não funciona mais. A maneira como a gente ensinava há 10 anos atrás, possivelmente não funciona mais. A gente pode e deve adaptar essa didática aos dilemas e à vida de hoje, em tudo, sem mudar o conteúdo. Bom, esses valores que eu comentei até agora com vocês, não foram valores que a gente inventou da nossa cabeça, não foram valores que simplesmente surgiram a partir do nada. Não, foram valores bíblicos que foram redescobertos em um período muito importante da história. No século XVI, a igreja cristã estava vivendo uma série de desvios. A igreja medieval, ela tinha em muito se desviado dos princípios bíblicos. Entre esses desvios, tinha, por exemplo, eles pediam vários requisitos para o perdão dos pecados e de salvação, ou seja, você não precisa só de Jesus para ser perdoado e ser salvo. Não, você precisa também de uma caminhada, você precisa também de um ritual. Você fez isso? Muito bem, para ser perdoado e salvo, você tem que fazer uma peregrinação daqui até Roma. Assim eles faziam. E chegaram inclusive a um absurdo de dizer para as pessoas: bom, e se você quer simplificar isso, tem um jeito mais fácil. Você pode, por exemplo, pagar, fazer uma oferta volumosa para a igreja, que daí a gente vai facilitar esse caminho. Isso se chamava indulgência. Bom, nesse período da história, um monge chamado Martim Lutero, ele começa a perceber esses desvios e propõe uma série de fatores que deveriam ser revistos na igreja e que deveriam ser reformados. E ali começa um movimento chamado de reforma. A ideia não era separar ou criar uma outra igreja. A ideia era reformar a igreja que estava ali, propondo debates. E um desses pontos mais destacados foi esse, que a salvação, eu não preciso de Jesus e mais uma coisa, e mais uma penitência, muito menos uma indulgência. Para ser salvo eu preciso de Jesus e ponto final. Bom, um outro ponto que foi muito discutido nessa época era a falta de acesso à Bíblia. A Bíblia, nesse momento da história, era algo que não estava traduzida para outros idiomas. Ela estava presente apenas em grego, hebraico e latim. E ela não estava acessível para as pessoas, nem mesmo os padres e sacerdotes da época tinham acesso a ela. A Bíblia era coisa apenas para o alto clero, era apenas coisas para professores de teologia. E o Martim Lutero, uma das grandes bandeiras foi essa: a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela precisa estar acessível às pessoas. E uma das coisas que ele fez foi traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão, que era o idioma dele, para que as pessoas pudessem ler.
Inclusive, os próprios encontros, missas da época, eram incompreensíveis, elas eram recitadas em latim, numa época que ninguém sabia ou dominava esse idioma. E aí que o Martinho Lutero também comentou, não, os encontros precisam ser na linguagem da população. Por isso, se você hoje tem acesso a uma Bíblia que está no seu idioma, se você pode participar de encontros como esse no seu idioma, foi graças ao trabalho desse homem. Valores que hoje estão realmente muito consolidados. Esse e outros muitos valores compõem a teologia luterana. Esses são 2 valores que são realmente centrais e importantes para que você conheça. Eu diria que são os mais centrais. Mas se você quiser conhecer outros princípios que fizeram parte desse movimento, você vai encontrar muito material na internet e você também pode conversar conosco. Bom, o movimento de reforma acaba não acontecendo como o esperado. O diálogo acaba não dando certo. E em vez de reformar a igreja existente, ali acabou tendo um movimento de separação, formando uma nova igreja. Nós, da nossa comunidade aqui da Melk, de Palmitos, Caibi, Chapecó, nós viemos desse movimento. Nós somos parte desse movimento de reforma, somos parte daquilo que nós chamamos de igreja protestante. Nós viemos diretamente da teologia luterana, dos pensamentos desse homem, desse monge, que num momento muito importante redescobriu valores bíblicos. Pessoal, por enquanto já tá bom, nós vamos terminar essa parte aqui, mas já convido vocês para nós daqui a pouco retornarmos à segunda parte do terceiro encontro. Até lá!